Agro Record News. Oferecimento. Nova GWM Power P30 com 10 anos de garantia. Oi, o Agro Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente começa mostrando uma fazenda que é referência nacional quando o assunto é leite. Foi pioneira na produção do tipo A2, tecnologia e tradição que ultrapassam gerações. A fazenda em Descalvado, no interior de São Paulo, tem 80 anos de história. E 4 gerações de uma mesma família já passaram pela administração do negócio. A propriedade une tradição e tecnologia. As vacas têm uma vida de luxo. Cama de areia, ventilador, ducha, massageador e muita comida. E esse é o túnel de vento, uma estrutura que reduz a temperatura em até 7 graus. É como se fosse um ar-condicionado natural. Nesse momento estou sentindo um ventinho gelado. As vacas que estão produzindo mais ficam aqui, neste ambiente agradável, com comida à vontade. A fazenda produz o leite tipo A, que precisa seguir regras rígidas. Ser produzido e envasado dentro da mesma fazenda, vir de um único rebanho, passar apenas por pasteurização branda, preservando as propriedades originais do leite, chegar ao consumidor de forma extremamente fresca, sem adição de conservantes ou estabilizantes. É o leite como ele sempre foi, puro, fresco e com altíssimo padrão de qualidade. As vacas passaram a produzir uma sequência gênica na caseína que é um pouco parecida com a morfina. Então, ela forma um peptídeo no processo de digestão que chama-se beta-casomorfina 7, BCM7, que está bem descrito na literatura. E no final dos anos 90, pesquisadores da Nova Zelândia descobriram que parte das vacas de todas as raças não tinham sofrido essa mutação genética. Então, produziam um leite com a caseína A2, que é o mesmo leite da mulher, da cabra, da ovelha, da búfala, né? Por isso que antigamente, quando alguém se sentia mal com leite, a recomendação era toma leite de cabra. A propriedade é reconhecida pela inovação. Foi a primeira do país a produzir o leite A2, um leite de fácil digestão e que reúne 3 diferenciais em um único produto: leite A2, leite tipo A e 7 certificações. Um leite que abrange uma parte da população que sente desconforto ao tomar leite e acaba se considerando intolerante à lactose, mas na verdade a maioria dessas pessoas ela não faz a digestão completa da caseína do leite, né? Então o leite A2 é a mesma caseína do leite da mulher. Por isso é um produto muito mais leve e de fácil digestão. A fazenda é a 6ª maior produtora de leite do Brasil, com mais de 63 mil litros por dia. Uma fazenda de Araras ocupa o primeiro lugar com quase 100 mil litros por dia. Carambeí, no Paraná, aparece na 2ª posição com quase 95 mil litros de leite por dia. E em terceiro está uma fazenda de Tirapina, com quase 93 mil litros. Isso demonstra que a atividade ela vem crescendo aí com relação à sua produção. E se a gente começa a analisar outras informações, a produtividade ela vem crescendo mesmo com o rebanho diminuindo. O Brasil produziu em 2024 mais de 25 bilhões de litros de leite, crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior. Minas Gerais lidera o ranking nacional, seguido por Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que se destaca com propriedades tecnológicas. A cadeia leiteira está presente em 98% dos municípios. Gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Se a gente comparar com relação à rentabilidade do produtor, 2024 a gente teve de 12 meses que a gente fez o acompanhamento, a receita do produtor ela subiu em 9 delas. Então a gente está tendo aí esse reflexo de investimentos agora em 2024 também, que tem refletido nessa produção crescente. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de leite e a fazenda em Descalvado
mostra que é possível unir a alta produtividade com tecnologia e o bem-estar animal. As vacas são tratadas com carinho e o leite brasileiro atinge um novo patamar. O Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária 2025 apresentou novas tecnologias para adaptação às mudanças climáticas. À primeira vista, parece um drone convencional, mas é só reparar um pouco e você consegue notar que está acontecendo uma aplicação de insetos para controle biológico. A tecnologia permite que a operação seja online ou offline e está sendo desenvolvida há 10 anos. Chegou no mercado no ano passado. Ela aumenta a eficiência e a economia de energia. O foco todo do nosso trabalho com a Embrapa é reduzir os custos e as barreiras técnicas de entrada do controle biológico para poder incluir a agricultura familiar e produtores de pequeno porte nisso e democratizar esse manejo ecológico de pragas. Aqui, o trabalho é fazer diagnóstico precoce, antes mesmo do aparecimento dos sintomas, da infecção de diferentes nematóides em plantas de algodão e de soja. O robô, batizado de Lumibot, faz uma espécie de scanner nas folhas das plantas. Ele emite luz ultravioleta e analisa a fluorescência capturada nas imagens com câmeras científicas. E o equipamento, que está em desenvolvimento, é capaz de identificar também o estresse hídrico. A gente consegue diferenciar as infecções e dentro dessas classes, né, que foram mapeadas, a gente está com taxas de acerto em fase assintomática superiores a 80%, né, quer dizer, um índice bem alto aí, e a gente acredita que isso possa ser uma ferramenta extremamente útil para o produtor para a tomada de decisão do manejo mais apropriado da doença. A tecnologia também é aplicada para resolver a questão do uso racional de água na agricultura irrigada, reduzindo consumo e também custos energéticos. Esta plataforma integra internet das coisas, inteligência artificial e aplicativos. Utilizar o conceito da agricultura de precisão, certo? Na irrigação. Então, a irrigação é o que a gente chama de irrigação sítio específica. O que é isso? Dividir a área em zonas de manejo, certo? E ter um conjunto de sensores para cada zona de manejo e aplicar de forma diferenciada o recurso da água, certo? Para usar menos água na irrigação. Eu já participei, por exemplo, de um trabalho nos Estados Unidos, na Geórgia, em que, usando essa abordagem, né, da irrigação sítio específica, a produção na área convencional e na área irrigada dessa forma foi a mesma, porém a utilização de água foi 40% menos. Estes são alguns dos exemplos apresentados que juntam ciência, tecnologia, inovação e mercado para ações que contribuam para uma produção agrícola sustentável e a segurança alimentar. No total, 21 tecnologias foram apresentadas nesta edição do simpósio. O evento faz a ponte entre pesquisadores, universidades e potenciais investidores. O Seagro 2025 é um dos eventos realizados pela Embrapa este ano como preparação para a COP30, que acontece em menos de um mês em Belém, no Pará. Na COP30 em Belém, a Embrapa procurará mostrar o conhecimento, as tecnologias, o que foi desenvolvido, que permite que hoje a agricultura tropical brasileira ela seja sustentável e possa garantir que os sistemas agrícolas ou os sistemas agropecuários e sistemas agroflorestais também possam se manter sustentáveis por muitos e muitos anos. Então, o Brasil hoje detém esse conhecimento, essa tecnologia que permite que nós produzamos alimentos e outros produtos agrícolas para transformação e processamento de uma maneira sustentável e praticamente durante todo o ano. Agora, olha essa notícia. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, conseguem aproveitar os grãos verdes do café que não maduraram na época certa. Aqui no Alto Paranaíba, o café faz parte da paisagem, da economia e da cultura. Mas quando o grão não amadurece na hora certa, o destino costuma ser o descarte ou a fermentação do grão verde, ainda em estudo. Foi justamente nesses frutos verdes que cientistas da UFO de Patos de Minas enxergaram uma oportunidade. Então, quando a gente tem a separação ali por densidade e nós temos frutos maduros juntos com frutos imaturos para ser processados, a primeiro momento nós estudamos aí com a questão
ausência de frutos verdes, ausência de frutos imaturos e presença, que foi com 11%. E nesse trabalho específico a gente tem 70% de frutos imaturos aí nos cafés. Os grãos verdes são separados e levados para o laboratório, onde passam por um processo de fermentação controlada. Além disso, nós também trabalhamos com a parte da microbiota, entender o que essa microbiota, presente aqui nessa fazenda, traz de benefícios para o café da Chuá. Uma parte importante que foi desenvolvida durante todo esse tempo foi identificar as potencialidades de cultivares e da microbiota presente no solo. E é lógico que a gente está começando a estudar, então a pesquisa ela não para, ela continua, ela sempre busca alternativas, mas a gente já tem ali um indício de que sim, que a gente pode usar os frutos imaturos juntos com frutos maduros num processo de fermentação controlado em condições assépticas, já que nós estamos utilizando alimento, Então a gente tem que prestar bastante atenção que nós estamos trabalhando com alimento que vai na boca das pessoas e olha que pode ser o primeiro alimento do dia. Da fermentação ao descanso e torra. Muito trabalho para a Luísa, pesquisadora responsável por testar mais de 30 vezes o café e conseguir convencer os avaliadores do grão, os Key Graders, profissionais com certificação de excelência. E o resultado surpreendeu. Mais de 80 pontos na escala internacional, classificando a bebida como especial. A gente teve como resultado que com uma porcentagem de até 25% desses frutos imaturos ali presentes, desses grãos imaturos, eles trouxeram benefícios para a bebida, trazendo uma nota sensorial muito maior do que quando comparado aos grãos que não tiveram esses grãos imaturos ali presentes. Além dos testes que foram realizados através das provas do café, em laboratórios, pesquisadores também descobriram os componentes químicos que garantem a qualidade e a segurança desse alimento. Eles descobriram, inclusive, que o café produzido aqui, misturado verde com maduro, tem a qualidade igual ou até mesmo melhor do que um café comum. A gente retira grãos pretos, grãos ardidos, grãos quebrados, grãos brocados, pau, pedra, folha, todos isso é considerado um defeito de acordo com o protocolo da SCA. Então é retirado. E os grãos imaturos, que são os grãos verdinhos, ele é deixado. Então, quando ele é deixado, a gente consegue fazer tanto a análise de prova mesmo, quanto também algumas análises físico-químicas. Porque a gente percebe que esse fruto verde, ele tem uma maior concentrações de antioxidantes e de biomoléculas interessantes aí também para o nosso consumo aí futuro. A cadeia da soja e do biodiesel pode ser responsável por mais de 20% do PIB do agronegócio neste ano. Estudos realizados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, em parceria com a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, apontam que o PIB da cadeia de soja e do biodiesel pode crescer 11,29% em 2025. Se isso se confirmar, o Produto Interno Bruto da cadeia vai representar 21,1% do PIB do agronegócio deste ano e 6,1% do PIB nacional. A colheita de uma safra recorde de soja no Brasil na temporada 2024-25, que alcançou 170 milhões e 300 mil toneladas, associada à intensificação do processamento do grão por parte da indústria, sustentam a previsão de alta. Na agroindústria, o PIB deve crescer pouco mais de 4%, impulsionado pelo esmagamento de soja, que tende a ser recorde em 2025. Já o mercado de trabalho registrou aumento de 4,2% no número de pessoas trabalhando na cadeia da soja e do biodiesel, no segundo trimestre de 2025, frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 2,3 milhões de trabalhadores. Com isso, a participação da cadeia produtiva na economia brasileira foi de 2,27% e no agronegócio de 10%. O estudo revelou também que, dentro da porteira, o número de ocupações caiu 15,6%, o que pode indicar ganho de produtividade de trabalho.
Já na agroindústria, o número de trabalhadores cresceu 0,74%. No mercado externo, a cadeia de soja e biodiesel registrou aumento de 1,5% nas exportações no segundo trimestre de 2025, comparado ao segundo trimestre de 2024. No mesmo período, a receita recuou pouco mais de 8%. A China é o principal destino do grão, enquanto a União Europeia e o Sudeste Asiático são destinos importantes para o farelo de soja. No caso do óleo, a Índia é o principal mercado. A moagem do cacau caiu no terceiro trimestre do ano. O recuo chegou a quase 17%. No período, foram processadas 46 mil toneladas, um volume 16,6% menor em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, a queda foi de 15% frente ao ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Apesar do menor volume na moagem, as indústrias processadoras finalizaram o trimestre com uma variação positiva de 2,37% no recebimento da matéria-prima em relação ao mesmo período de 2024. A associação justificou o aumento no volume de recebimento devido ao atraso nas entradas do trimestre anterior. A moagem de cana na região Centro-Sul aumentou na segunda quinzena de setembro. Confira. As usinas da região Centro-Sul processaram 40,85 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro, volume 5,18% maior que no mesmo período do ano passado. No acumulado desde o início da temporada até 1º de outubro, a moagem registrou uma queda de quase 3%. No final do mês de setembro, 259 unidades produtoras estavam em operação. O nível de açúcares totais recuperáveis na segunda quinzena apresentou variação negativa de 1,78%. A produção de açúcar totalizou 3,14 milhões de toneladas na segunda metade de setembro. No acumulado da safra, o total alcançou 33 milhões e meio de toneladas. Pela terceira quinzena consecutiva, o mix de produção voltado para o açúcar apresentou recuo. Nos últimos 15 dias de setembro, o indicador atingiu 51,2% ante 53,5% na quinzena anterior. Agora a gente fala das exportações brasileiras de suco de laranja. Elas começaram em queda na safra 2025-26. De julho a setembro, o Brasil embarcou 199,7 mil toneladas, em equivalente concentrado, segundo o CPEA, com base em dados da Comexstat. O volume representa recuo de 4% frente ao mesmo período do ciclo anterior, enquanto a receita diminuiu 15%, totalizando 751,3 milhões de dólares. Os pesquisadores do CPEA explicam que a redução da receita está ligada à queda dos preços internacionais. O cenário resulta do aumento da oferta global e do comportamento mais cauteloso dos compradores, principalmente os europeus. Um ponto relevante desta safra é a mudança no perfil dos destinos. Pela primeira vez em anos, os embarques para Estados Unidos e União Europeia ficaram equilibrados, com cerca de 48% de participação cada. As vendas ao mercado norte-americano cresceram 13%, mesmo com a tarifa residual de 10% ainda em vigor. O desempenho reforça a dependência dos Estados Unidos do suco brasileiro. Já a União Europeia, tradicional principal destino, reduziu as compras em 8%. A queda foi influenciada pela menor demanda após os altos preços e problemas de qualidade observados na safra anterior. As cotações do boi gordo seguem em alta na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA desde o início de outubro. A menor disponibilidade de animais prontos para o abate mantém a procura firme e sustenta os preços. Segundo o CPEA, mesmo com os contratos de confinadores garantindo boa parte do suprimento aos frigoríficos, as escalas de abate estão mais curtas neste mês. Esse cenário tem elevado a busca por animais no mercado de balcão. No acumulado de outubro, os preços do boi permanecem firmes nas 28 regiões pesquisadas pelo CPEA. Em São Paulo, as negociações ocorrem entre R$ 305 e R$ 315 por arroba, com alguns negócios chegando a R$ 320. Com os valores atuais, a diferença entre a arroba do boi gordo e 15 quilos de carcaça é a menor do ano. O governo do Rio Grande do Norte decretou situação de emergência por causa da seca. A falta de chuva afeta principalmente quem depende da terra e do gado para sobreviver.
No sertão potiguar, a paisagem é essa, uma vegetação sem cor, mas resistente. O campo árido e os açudes com baixo volume de água preocupam os produtores rurais, que lutam contra a seca. Os reservatórios hídricos do estado acumulam pouco mais de 43% da capacidade total. Mesmo com poços e dessalinizadores, muitos produtores ainda dependem de carros-pipa. Tem os poços lá embaixo, aqui na terra, né? Aí eu jogo aqui para as caixas e das caixas as pipas vêm pegar aqui e assim, leva até para outros sítios, né, que não tem água. A situação é grave. Quem produz para o consumo perdeu parte da safra. O milho que a gente plantamos na esperança que ia vir um bom inverno, não veio. A gente perdeu muito milho. Feijão foi que a gente nem nasceu, teve uns que nem nasceram. E quem cria rebanho, como bois e ovelhas, tem vendido alguns animais para reduzir os custos, porque sem água pode faltar também o alimento. Sem o verde no campo, a saída tem sido comprar silagem ou sorgo, que é o capim verde moído, para garantir a alimentação dos animais. 50 sacos como esse custam cerca de R$900 e duram apenas 15 dias. Diante do cenário, o governo do Rio Grande do Norte publicou um decreto reconhecendo situação de emergência em 147 dos 167 municípios potiguares, o equivalente a 88% do estado. Agora a gente segue para Goiás. Em Rio Verde, o incentivo tem apoiado os pequenos produtores e isso tem incentivado a agricultura familiar. Esta horta é do Hélio e da Maria. Desde que se conheceram, trabalham juntos com a horticultura. A gente planta abóbora, quiabo, jiló, maxixe, pimenta e em algumas épocas do ano a gente também trabalha com o milho verde. A área plantada da horta é de 2 hectares. Tudo que é colhido aqui é vendido em feiras, frutarias e supermercados. Todos os dias, né, a parte de irrigação é fundamental. Todos os dias temos que molhar então as plantas, né, principalmente nessa época que está bastante seca e está sempre cuidando, né, da parte de insetos, de pragas que está sempre atacando a lavoura, né? Pois a gente trabalha fazendo plantio quase que semanalmente, né, de algumas culturas e a colheita é diária. A área vizinha é da dona Deca, a mãe do Hélio. Ela trabalha diferente, com a produção de milho para silagem. Olha, eu planto só o milho para silagem mesmo, para o gado, né? Aí a gente corta o milho e faz o silo e sempre tá tratando o gado 2 vezes por dia, até 3 vezes, dependendo da situação que tiver a criação, né? Por terem áreas menores que 120 hectares, eles são considerados pequenos produtores e, para isso, ganham apoios para seguirem firmes na produção, como de técnicos da Emater e também da Secretaria Municipal de Agricultura. Por que nós ajudamos? Nós ajudamos porque, pela dificuldade deles, se nós deixarmos o pequeno produtor sem produzir, eles vão voltar para a cidade, eles vão querer parar de produzir e voltar para a cidade e ter outras atividades. Nós vamos ficar sem isso. O Rafael é extensionista na Emater. Ele visita propriedades rurais e dá dicas técnicas aos produtores para melhorarem suas produções. A Emater, junto com a Secretaria de Agricultura, né, a gente tem uma parceria para estar atendendo os pequenos produtores e dando assistência técnica em função da agricultura familiar, né, orientando na produção desde o plantio até a fase final da colheita. O desafio, né, do momento é realmente o clima, né? E os produtos também que são bastante caros, né? Que ajuda bastante a gente. Eles nos fornecem, além de gradear o solo para a gente, eles também fornecem o calcário, que já é uma grande ajuda para a gente, para diminuir o nosso custo da produção. Com a implantação do mercado municipal em Rio Verde, que deverá ser inaugurado nos próximos meses, os agricultores familiares terão mais um ponto fixo para a venda de seus produtos. E pensando nisso, a Maria e o Hélio
já pensam em aumentar a produção da fazenda. A gente planeja, ampliar a área de plantio, porque temos bastante área que dá para plantar. O que demanda realmente é a parte de irrigação e a mão de obra, que é pouca. A demanda cada dia cresce mais, ainda mais com a vinda do Mini Ceasa para Rio Verde. O pequeno produtor, ele que é o movimento da cidade, ele que está entregando nas feiras, ele que está entregando no supermercado, e o nosso objetivo é fazer com que ele cresça, que ele tenha mais lugares para entregar, que ele tenha mais apoio. Você vai conhecer agora duas famílias que há mais de 50 anos garantem o sustento com multicultura no Agreste de Pernambuco. Chegamos no assentamento Divinas Graças, zona rural de Pombos. Aqui, duas famílias garantem a sobrevivência através da lavoura. Seu José Polinho tem 61 anos, a esposa, Dona Maria José, 59. Desde criança, ambos trabalham na roça e assim criaram 5 filhos, mas apenas um decidiu abraçar a agricultura. Jacó de Lima é o primeiro dos 5 filhos e o único que permaneceu até hoje e, pelo jeito, não pensa em mudar de ramo. Eu não pretendo sair daqui não, jamais. Aqui eu sou feliz com o que eu trabalho. Aí cada um tem a sua opinião, mas a agricultura ela é difícil, mas ela dá para sobreviver e ganhar um bom dinheiro. Dá para sonhar alto também. A área total chega a 6 hectares. Uma boa parte é ocupada por hortaliças e frutas, enquanto a outra, estrategicamente, mantém parte da vegetação nativa. Desde o início, a família optou pela diversidade de culturas. Goiaba, batata, banana, acerola. Uma das vantagens do cultivo diversificado é o equilíbrio do solo através da rotatividade de culturas, bem como da renda familiar, tendo em vista a oscilação de preços a depender de cada safra. O carro-chefe da produção familiar é a hortaliça. Por que essa técnica de cultivar, no caso, lavouras diversas? Porque às vezes quando acaba uma safra de uma plantação, a gente está chegando em outra, né? Aí acabou daquela outra, a gente já está indo para aquela outra e não para de arrumar um dinheiro, né? Fica mais fácil da gente sobreviver. No caso, as hortaliças, elas podem ser cultivadas o ano inteiro, não? Pode ser cultivado o ano inteiro, agora só que no período frio demais tem a dificuldade para sair e no tempo muito quente também tem a dificuldade da quintura, muito grande. Mas o feijão verde e a macaxeira garantem um bom lucro. A esposa de Jacó é professora, mas há alguns anos trocou a sala de aula pelo campo. Tudo que a gente conseguiu foi aqui através da agricultura, cultivando acerola, goiaba, bananas também que a gente tem. Em outro sítio, mas a gente cultiva também. E é muito bom. A agricultura, para mim, é a melhor coisa. Não penso em parar, não. Continuar na agricultura, é muito bom. Uma parte da produção segue para o Ceasa, no Recife. A maior parte é comercializada na Feira Livre de Pombos pelos próprios agricultores. A casinha de barro é o escritório de seu Zé Polinho, local onde ele guarda as ferramentas que utiliza na lavoura. Mas, diante desse cultivo diversificado, qual seria o preferido de Zé Polinho? Eu tenho a minha preferência para plantar semente de coentro. Agora só que chegou um tempo que coentro era tão barato no mundo, que eu acho que morria uma coisa de fome. Não dava lucro, não? Não, era levando para a feira e deixando. Sabe dizer por que o senhor gosta de plantar o coentro? É porque coentro é assim, ó, o sistema do coentro é esse. Porque depois que você passar a vender um coentro de 50 conto para cima, o dinheiro vai-se embora. Agora você desceu de 20, ele dá prejuízo. E a preferência de Dona Maria? Milho, plantando, cobrindo com os pés e esperando colher para comer a pamonha e o milho e a canjica. Mas a senhora é quem prepara a comida de milho? Sim, eu mesmo. Pamonha, canjica, milho cozinhado. Essa aí apoio, uma beleza. Pode perguntar a minha nora ali. Ah, o milho. É. Um esporte que começou na zona rural do Nordeste começa a conquistar espaços também em outras regiões do país. Em Jataí, Goiás, a primeira vaquejada reuniu mais de 250 competidores. A prova é disputada em duplas. Montados em cavalos, um fica responsável por puxar o boi e o outro precisa guiar o animal até a faixa final.
Aqui não é o tempo, aqui é precisão. O vaqueiro puxador, a função dele é derrubar o boi entre as linhas paralelas. O esteira é o que guia o boi até ele e entrega ao cabo artificial, que é uma cauda a qual a gente faz a função de puxar e derrubar o boi dentro da linha paralela para poder valer e pontuar. A vaquejada surgiu como uma espécie de diversão para moradores das zonas rurais, principalmente no Nordeste do Brasil. Só que o negócio foi crescendo e se espalhando por todo o país e virou disputa. E em 2017 virou também oficialmente um esporte no país. A vaquejada ela é tradicional nordestina, ela veio do Nordeste. Ela já existe há décadas, porém ela foi oficializada em 2017 como patrimônio nacional e cultural nordestino e está invadindo o país. Pela primeira vez, Jataí, na região sudoeste de Goiás, foi palco de uma vaquejada e foi em grande estilo. É uma cultura da gente lá do Nordeste, sul da Bahia, lá do Chapada Diamantina. Isso aqui é tudo novo, aqui é uma vaquejada, o pessoal ainda não sabe direito das regras, das coisas, mas eu vejo que é uma coisa que vai evoluir bastante aqui no sudoeste goiano e veio para somar uma cultura que gera economia também para a região e tá show de bola aqui. Mais de 250 competidores de vários estados do país participaram da disputa. A dupla que chegar mais longe no êxito venceria. Então é assim, é um mata-mata. Quem tiver mais precisão em derrubar na sua categoria vai chegar até o fim e no fim leva o prêmio final, que no caso é a divisão dos R$60 mil. O Raí pratica vaquejada desde pequeno e veio de Goiânia para disputar em Jataí. Teve essa corrida aqui em Jataí, não é muito longe de Goiânia, então a gente veio prestigiar aqui o evento, que está um espetáculo de evento aqui, uma boiada espetacular, festa top demais. O pessoal está de parabéns aí pela organização. O Erisvaldo é maranhense, toda a família gosta do esporte e ele não podia perder essa disputa. Os amigos meus me chamaram para vir para a corrida, falaram que ia ter uma boiada 100% Mobral, pista boa e a gente está aqui. A primeira vaquejada de Jataí uniu tradição nordestina, esporte e solidariedade em um evento que promete se consolidar no calendário da cidade. Espero que tenha mais, né? E sempre seja assim bem organizada. A família em geral está de parabéns. Os vaqueiros, todos eles estão satisfeitos. Os competidores também estão ansiosos para uma segunda edição. Certeza que tem que ter de novo e venham 10 que tiver. O atendimento deles são ótimos demais e para ir crescendo o esporte, aqui da vaquejada no Goiás, cada vez está avançando mais, crescendo mais e que venha mais desses aqui. Além de serem essenciais na lida do campo, os animais também ajudam as pessoas na área da saúde. Eles ajudam no enfrentamento de várias doenças como depressão. O contato visual com os mini-animais já é uma terapia. Bonitinhos e dóceis, os pôneis são equinos de baixa estatura e não ultrapassam 1,5 metro de altura. Estrela, Poderoso e esta aqui, que até então não tinha nome, foi batizada de Penélope Charmosa. Esses belos animais realizam papéis importantes na vida de centenas de crianças há 4 anos. A interação entre eles traz resultados satisfatórios, principalmente na melhora da depressão e também da ansiedade. A criançada adora esse contato e não é à toa. Para essa pedagoga que está prestes a concluir o curso de psicologia, de fato a interação faz bem. É muito importante, né? Porque a terapia com os animais, ela faz com que diminua o nível de ansiedade das crianças e faz também com que trabalhe na parte cognitiva das crianças. A partir de que idade uma criança ela já pode ter essa interação, Deise? A partir dos 2 anos de idade, qualquer criança pode participar da terapia, desde que não haja contraindicações, né? E aí, crianças com deficiências ou necessidades especiais são as crianças que mais procuram o atendimento. Quem lida com os animais desde a infância confirma os benefícios. Quando eu estou no meio dos meus animais, eu sinto que o estresse vai embora, né? Afasta ali o contato com eles. Não só eu, como minha filha, meu filho também. O filho gosta, mas assim, mais raiz mesmo é a menina. Sempre está ali comigo e eu sinto que ela é igual a mim. Tipo, o estresse vai embora quando está no meio dos animais. Isso aí é fato, é fato. Quando estão em ação, eles são ornamentados. Recebem vários apetrechos para deixá-los ainda mais atraentes. Além, é claro, da sela para montaria.
O criador Marcos Lacerda nos contou que sempre gostou de bichos desde a infância, mas foi há 8 anos que passou a se dedicar exclusivamente aos bichos de forma profissional. Antes da pandemia, eu tinha depressão. Então eu tinha uma empresa, essa empresa eu vendi no período da depressão e fui para minha casa em Gravatá. Decidi comprar esses animais. E na compra desses animais eu comecei a ter um processo de melhora absurda. Então o que aconteceu comigo, eu quis passar para outras pessoas, importantemente as crianças. A esposa de Marcos está sempre do lado. Juntos, criam 25 mini-animais. O dia a dia entre bichos e crianças reforça os benefícios da terapia assistida por animais. Ajuda demais no desenvolvimento, no emocional, no psicológico, na interação das crianças, no convívio, até na educação, dentro de casa, na troca das tarefas. É excelente. Essa raça surgiu naturalmente na Escócia e Escandinávia há mais de um século. Por sua beleza peculiar, geralmente são utilizados em exposições de animais. Lacerda e Silvia dedicam-se à fazendinha para a criação de mini-animais há 8 anos. Metade desse tempo voltada à terapia com os pôneis em lugares diversos. Ao longo desse tempo, cerca de 2.000 crianças já foram beneficiadas. Para o casal, é um bom negócio, principalmente porque, além de cuidar da saúde de si mesmo, cuida também da saúde das crianças. O mirtilo começa a conquistar cada vez mais espaço no Distrito Federal. Uma variedade desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de Brasília se adaptou bem ao clima do Cerrado. Pequeno, delicado e de cor azul intensa. O mirtilo é uma das frutas mais valorizadas do mundo. Conhecido como blueberry, ele conquista pelo sabor adocicado e levemente ácido, além de ser considerado um verdadeiro tesouro nutricional, rico em antioxidantes e vitaminas. Famoso no hemisfério norte, o mirtilo, mais conhecido como blueberry, tem ganhado espaço entre os produtores aqui do Distrito Federal. O mirtilo aqui da fazenda Amigos do Cerrado, foi desenvolvido especialmente pela Embrapa e também pela Universidade de Brasília, justamente para aguentar esse solzão do Cerrado, porque ela vem lá do hemisfério norte, está acostumada mais com clima frio. Eu estou aqui com o Pedro, que é gerente aqui da fazenda Amigos do Cerrado. Tem várias particularidades para conseguir cultivar essa fruta aqui no DF, né, Pedro? Sim, tem várias, né? Que eles começam a falar assim, se o pH da sua água for alto, então não planta mirtilo, tá? Porque vai ficar o custo vai ficar alto, né? Além da questão do pH da água, né, que tem que ser um pH adequado, tem também a questão das raízes, né, que são bem frágeis. Sim, a raiz dele é muito fina, ele não tem possibilidade de furar o solo, tá? Então, por isso que ele é plantado na fibra de coco com palha de arroz. Muita gente também planta com a tufa, né? Mas eu opinei plantar com a fibra de coco. Depois de colhido, o mirtilo é armazenado na geladeira a 5 graus para manter a conservação da fruta. E em seguida, já está pronto para ser vendido. A plantação no Gama tem cerca de 5.000 mudas e ocupa meio hectare de área. O Ayrton é coordenador da produção e fala sobre o retorno financeiro do mirtilo, que já tem demanda para exportação. O valor por quilo, né, está saindo entre 50 e 60 reais por quilo. Então isso é um valor excelente para uma fruta, né? E isso porque a gente não está trabalhando com exportação, porque aí esse valor vai ser maior ainda, né? Rico em antioxidantes, o blueberry combate o envelhecimento, é fonte de vitaminas C, K e fibras, auxiliando na melhora da memória. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater DF, o número de produtores de mirtilo na capital do país vem crescendo. Em 2023, eram apenas 9 produtores do blueberry aqui no DF. Atualmente, 15 produtores estão cadastrados em mais de 5 hectares de área plantada. É uma fruta que é caro de se produzir, principalmente porque ela não é produzida no solo,
é no sistema chamado semi-hidropônico. Então toda a questão de irrigação, adubação, fertirrigação, proteção dessa fruta no campo tem que ser levada em consideração pelo produtor. Isso exige um investimento alto, mas também é uma fruta que tem bons rendimentos. Hoje, né, 1 hectare de mirtilo chega a produzir 16 toneladas e o preço pago ao produtor de mais ou menos R$50 o quilo, né, pode gerar uma receita de até R$800 mil no segundo, terceiro ano. É uma cultura cara, mas tem bons rendimentos e boa lucratividade. A chuva causou um espetáculo na região alta-mogiana, no interior de São Paulo. A florada intensa e uniforme nas plantações de café. O mês de outubro trouxe não só as primeiras chuvas na região da Alta Mogiana Paulista, mas também um espetáculo aguardado com ansiedade pelos produtores. Uma florada intensa nas lavouras de café. Comparado ao ano de 2024, a florada de 2025 ela veio bem mais intensa, bem mais homogênea. É uma florada que realmente salta aos olhos, realmente veio uma florada abundante. A intensidade dessa florada já é considerada maior que a do ciclo anterior, mas agora começa uma nova fase e com ela a apreensão dos produtores. É que a continuidade das chuvas e a estabilidade das condições climáticas são determinantes para o pegamento das flores, uma etapa que define o real potencial da safra de 2026. Temperaturas muito altas, por exemplo, podem comprometer o desenvolvimento. A gente teve uma chuva abundante agora no final de setembro, que fez com que as lavouras florescessem, né, viessem essas flores. Então, tivemos realmente uma florada bem intensa. Porém, após esse florescimento, não tivemos mais chuva. E ainda um outro agravante são as altas temperaturas. Nos últimos dias, tivemos temperaturas próximas a 35 graus aqui na Mogiana, então é uma temperatura muito elevada. E isso pode realmente prejudicar o pegamento dessa florada. Os cuidados com a saúde das plantas precisam ser redobrados. Doenças nessa fase podem comprometer a formação dos chumbinhos e impactar diretamente na produção. A florada, ela realmente acontece através da umidade, né? Então a gente precisa de chuva, umidade, para que a florada venha. Consequentemente, essa umidade já começa a trazer também algumas doenças, principalmente no sentido de bactérias, né? A umidade geralmente gera bactéria. E o produtor precisa ter esse cuidado, entrar fazendo as aplicações necessárias para que a gente não tenha percas em relação a problemas com bactéria. Tirando isso, realmente o grande problema aí sim é climático. A Alta Mogiana é referência nacional na produção de cafés especiais. Agora, o que os produtores esperam é que o cenário favorável se mantenha e que essa florada tão bonita se transforme em uma safra histórica no próximo ano. A gente precisa ter condições úmidas, uma umidade do ar boa para que essa florada realmente se torne frutos e venha a se tornar cafés que serão colhidos lá em 2026. Então, a florada aconteceu, foi abundante. Resta agora que o clima continue favorecendo para que a gente consiga ter um bom pegamento dessa florada. Já parou para pensar como é delicado o momento de nascimento de um pintinho de galinha? Quem vai mostrar o passo a passo é a Sofia, de 7 anos, que mora no Rio Grande do Norte. Ela é apaixonada pelos animais. A Sofia tem 7 anos. Mas com o vocabulário e o conhecimento de gente grande. E hoje você vai me ajudar a fazer, a rotina da roça, viu? Se prepara. Ok, Sofia? Sim, senhora. A menina gravou um vídeo onde faz uma cesárea num ovo de galinha. Né? Porque tem ovo que a casca é um pouco mais dura e eles não conseguem sair. Mas... A gente mostra já se o parto do pintinho foi bem sucedido. O nosso destino é a zona rural de Caraúbas, distante 300 quilômetros de Natal. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, tudo. Difícil é encontrar um tempinho na agenda superlotada da menina. Eu vou pra escola, quando tem terapia a gente fica na casa da minha avó, eu cuido dos meus animais, vou fazer a feira com a minha mãe.
Sofia, conhecida como Sofia Vaqueira, grava o dia a dia dela desde pequena. Tudo é supervisionado de perto pela mãe Vanessa, que conta que Sofia foi diagnosticada com autismo com menos de 3 anos. Ela mesma criou o perfil para estimular o desenvolvimento da filha. Quando a gente recebe o diagnóstico, nós pais ficamos assustados, né? Não sabe como é que vai lidar. E assim, nunca foi, eu fiquei assustada também, mas nunca foi um pensamento desistir. A mãe é formada em pedagogia e se dedica 100% à criação das filhas. O pai trabalha na roça, no terreno ao lado da casa. Tá dando um trabalho, pai? Ó, deixa eu comer. Água. Torradinho, ó, que eu preparei. Tá com sede, hein? Depois da escola, pelo menos 3 vezes na semana, a rotina de Sofia é com os animais no sítio. Filha e neta de agricultores, a menina criou um amor pelos animais e passa as tardes cuidando e dando carinho àqueles que ela considera como filhos. Eu amo todos do mesmo jeito, mas tem uns que me apaixonam um pouquinho maior. Quais? Pretinha, que é uma porca, branquinha, bom feitor. Aqui, Sofia faz fisioterapia com um dos filhos de pena. Você não vai cair não, meu amor. A mamãe tá segurando. Vai andando, vai. Calme. Isso, garoto. E aí ela é feliz com isso? Demais. Ela mesma disse, mãe, se me tirar aqui da roça, dos animais, eu não sei mais nem quem é Sofia. A gente tá com a perua choca. Além de Sofia, do pai e da mãe, a irmã mais velha e a avó também participam dos vídeos. Quando a gente tá gravando, eu gravo com elas fazendo comida, a irmã, o pai também, mas não é só um vídeo. Aqui a gente está estimulando ela a alimentação, a seletividade dela alimentar hoje é outra totalmente diferente. Hoje ela pega comida, ali, né, as verduras, essas coisas, ela pega com a mão, coisas que antes ela não sequer nem tocava, né? Mas o vídeo da cesárea, do pintinho, foi o que mais impressionou. Meus amores, hoje eu vou fazer aqui uma cesárea, ajudar uns pintinhos a sair do ovo, né? O período de incubação de galinha é 21 dias. Mas é super normal passar do período deles saírem, né? Porque tem ovo que a casca é um pouco mais dura e eles não conseguem sair. Sofia ensina de maneira divertida como ajudar um pintinho a sair da casca. Ai, meus amores. Oh, meu amor, teu bebê, ele tá lá debaixo da mamãe. Já ele sai do ovo. Hoje não é dia de fazer parto dos pintinhos, mas de recolher ovos e fazer ultrassom. Oi, Xandoca. Ô, linda de mãe. Chega aqui. Você tá choca, meu amor? Que linda. Agora eu vou fazer a ultrassom. Olá, tem alguém aí? Até eu entrei na brincadeira. Bem levinho, bota encostado no vidro. Encostado no vidro? Assim, pronto. Escutou? Só que ainda não tá no tempo, não. Não. Agora eu vou dar carinho também pra minha pretinha. A Sofia ensina a gente que é possível ser simples e digital ao mesmo tempo. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento
Nova GWM Power P30 com 10 anos de garantia.